o nosso objetivo aqui, com relação à nossa matéria, que é a anestesiologia, é firmar em vocês alguns fundamentos para vocês que provavelmente não vão fazer especialidade. Então essa é a nossa finalidade, né? Então vamos lá. Você vai tratar, você ou Marcos. A gente conversou com o senhor Carlos Magno Souza Silva, tem 49 anos, ele é filho do saber, passando lá em saber, e veio no dia 4 de abril, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado por uma moto, nesse acidente ele fraturou a tibia esquerda. Para a gente trabalhar para essa intervenção. Ele tem 89 quilos, 1,70 de altura. 89 aproximado. Ele relatou. Ele Quanto de altura? 1,70. Estilista, ele parou de beber há 9 anos, mas bebia, parece que busca. Ele é tabagista há 15 anos. 7 de março do ano, e há 3 anos atrás ele foi transplantado, foi doar sangue para uma irmã no Fundão, e lá, ao recolher o sangue dele, encontraram hepatite, vírus hepatite C. Ele teve, no exame físico, assim, a única coisa que me chamou mais a atenção foi que ele teve dor, a palpação de ele tem sinal de novo. Parece que uma semana ele ficou sem evacuar, mas está urinando normalmente, e a escuta normal, a cardiovascular normal, a escuta respiratória normal, hipertenso diabético. Ele faz captopril, propranolol, captopril de 25 mg por propranolol de 40, 2 vezes ao dia. Ele tem uma vida bastante regrada, pelo que ele relatou. Ele trabalha com vigia. Esses exames laboratoriais. Exatamente. Hemoglobina de 12, matou 36%, massa de 4 milhões, 14 glicose 163, ureia 26, creatinina 0,73. Tem aqui o acesso ao INR de 1,07. Tem sódio de 136, potássio de 3,8. E a pressão dele? Você tira lá? 130 por 90. Bom, então vamos discutir. Eu acho o seguinte: dessas coisas aí, ele, paciente complicado, né? Um paciente de usuário de álcool, parou com tempo. 9 anos, parou de fumar há 15, usar droga depois que ele tem. Bem, alergia inerte, né? O que mais que se vê? A relação peso e altura está mais ou menos compatível, um pouco sobrepeso, né? Bom, vou resumir para vocês aqui, para a gente objetivar a conversa seguinte. Na anestesiologia, 3 coisas certas a gente tem tudo, né? Nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. Primeiro, são os problemas com a via aérea. Os vários problemas com a via aérea do paciente, né? Você não conseguir intubar, você inadvertidamente intubar o esôfago e não descobrir que intubou o esôfago. Você, pior ainda, não intubar e não ventilar. Você nem consegue fazer intubação traqueal e nem consegue ventilar as pulmões. Então, essas situações em relação à via aérea estão sempre, quer dizer, preocupando a gente. A outra são as reações anafiláticas ou anafilactórias, que elas existem, né? A probabilidade de uma interação viral é muito grande, a quantidade de medicamentos que nós usamos, né?
E outra é a reabilitação com broncoaspiração. Então, isso são as preocupações nossas, 1, 2 e 3. O resto é o resto, são as discussões que servem o paciente. Tá? Esse paciente, vocês classificam o asa dele? Qual asa? O que é o asa 1? Não tem nada. Se for um colega nosso que tome um antidepressivo em dose pequena, de manutenção, um excelente aluno, ótima pessoa, eu confio muito bem com todos nós, é o asa 2. Já não é um mais. Então, o 2 é um paciente que tem uma doença sistêmica leve, que não traz nenhuma repercussão funcional. O 3 é um paciente que tem uma doença sistêmica de moderada a severa, e esse sim já traz repercussão funcional. O 4 tem tudo isso e mais a vida em risco. Certo? E o 5 é aquele paciente que a gente acha que é aquele negócio, né? A última tentativa, vamos dizer assim. O 6 é o paciente mais elevado. Tá? Isso aí é uma coisa que não pode ser estanque. Às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, principalmente o 3 com o 4. É complicado, né? Ele é um paciente controlado? Ele está controlado? Vocês consideram a doença dele leve? Já é uma doença de moderada a severa, né? Então ele enquadra bem no 3. Bom, o Mallampati, a avaliação do Mallampati, ela tem que ser feita para ser sempre. Fica difícil agora. Então, esse Mallampati 3 provavelmente não é um 3. E o que você tiver dificuldade pela posição. Tá? Bom, mas o mais interessante é o seguinte: o que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para a gente? Você diz assim, Roberto, o Mallampati do seu Carlos Magno, na nossa opinião, é 3. O que vocês estão querendo dizer para a gente? Pode ser uma coisa difícil. Pode ser. Pode precisar de... Pode ser. Mas isso diz para a gente o seguinte, que ele tem uma língua relativamente grande em relação à cavidade oral. Então, o Mallampati 1 e 2 é uma língua pequena em relação à cavidade oral. O 3 e o 4 é uma língua grande em relação à cavidade oral. Só isso que diz para a gente. Mais nada diferente disso. Aí, nós vamos avaliar os outros índices em relação à cavidade viária, que são mais 11 índices. Tá? Esses índices eles vão desde a abertura de boca até flexão e extensão do pescoço, complacência mandibular, isso aqui, na limpa, na hora da língua, conseguir dilatar a língua para baixo. A posição dos incisivos, tá? Se ele tem prognativo involuntário, se ele consegue fazer tipo a mandíbula, tá? Se ele é retrolinado, a circunferência de pescoço, enfim, são outros itens que nós precisamos avaliar quando vocês acham que a língua é grande em relação à cavidade. O que é melhor, o prognativo ou o retrognativo? O retrognativo é pouco problemático. Muito problemático. E a posição do você? O retro é o queixinho. Toda vez que vocês olharem um paciente assim, com aquele queixinho pequenininho, nós assim, poxa, o Roberto falou que esse paciente provavelmente vai ter problema muito mal. O retrognata, ele é complicado. Bom, mas para isso, hoje nós temos recursos. Nós já tínhamos antigamente, nós tínhamos menos recursos. Hoje nós já temos outros recursos mais modernos para nós enfrentarmos um paciente desse. Não é? Até usar o broncofibroscópio. Antigamente era complicado, mas hoje em dia a gente usa, passa o broncofibroscópio. Não é? Localiza a glote, o orifício glótico, com um tubo, quer dizer, a ótica fica por dentro do tubo, ultrapassa a corda vocal, progride o tubo e tira a ótica. Está resolvendo o problema do nosso paciente.
Tá? Outras técnicas alternativas existem, que é tubação acordada, tubação nasal às cegas, tá? Tubação essa acordada, você vai com spray de lidocaína progredindo gradativamente, com calma, segurando o paciente até você conseguir visualizar o corpo da paralisia. Então, são técnicas alternativas. Então, vamos fazer a avaliação fonoaudiótica, né? Você vai abrir a boca, colocar a língua para fora, sem fonação. Você vai estar de frente para ele e vai falar para a gente o que você está vendo anatomicamente. Tá? Tudo o quê? Tudo o quê? Exames pré-operatórios. Vocês acham que está bom de exame, precisa de mais algum? Mas ele assim, se você for avaliar, né, os fatores predisponentes, vamos dizer, para a parte cardiológica, cardiovascular, relacionar o equivalente metabólico e relacionar o corpo à cirurgia, eu acho que ele para preditores ele é de baixo risco. Entendeu? E a atividade, o equivalente metabólico dele é bom, é um sujeito que trabalha, que dirige, faz não sei o que, se desloca, entendeu? E a cirurgia é uma cirurgia de porte, vai colocar o fixador externo. Fixador externo. Uma cirurgia de baixo risco. Mas não tem essa bilirrubina, não tem. Bilirrubina normal, albumina, tem? Você lembra daquela classificação de Chagas? Não, risco e hepatopatas. Bilirrubina, albumina, ascite, nutrição, estado nutricional e... Não, estado são 5, né? Bilirrubina, albumina, estado nutricional, consciência, encefalopatia e ascite. Se ele está bem nutrido, se é moderadamente ou mal nutrido. Bom, então essa classificação, se não me falha a memória, ela tem um percentual aí, né? Uma porcentagem de 2 a 5%, de 10% e acima de 50% para riscos. Eu acho que ele está entre 2 a 5. Ele precisa de vaga no CTI, já que você liberar a cirurgia. Reserva de vaga no CTI. Reserva de vaga. Se você reserva, é porque você pode utilizar. Não. A reserva, assim, se desse muita concorrência, para ter espaço lotado. Também, o hospital tem a obrigação de nos dar suporte se por acaso o paciente agravar a ponto de ser terapia intensiva. Essa operação tem que sair daqui direto do CTI. Os grandes cirurgias de cirurgia torácica, né? Tirar um pulmão, ele vai para onde? Tirar um pulmão vai para a terapia intensiva, né? As grandes cirurgias, de modo geral, né? Ou os pacientes, cirurgias até de menores portes, mas com pacientes de alto risco de repercussão. Quer dizer que no caso dele, não precisa de reserva de vaga, né? Mas ele vai para onde depois de ter uma operação? Ele tem que ir para a obrigatoriamente. Vocês têm ideia se quantos medicamentos o seu caso magno vai receber durante esse processo? Agora, assim, de internação, a cirurgia e o pós-operatório imediato? Mais ou menos. Vamos ver? Vamos? Então vamos lá. Ele está tomando alguma coisa de aí? Quem está anotando as drogas? Você, anota as drogas para mim. A tua
Bota assim, ó. Tá? Deu uma ontem? Não? Então, como você chama? Letícia. Então, Letícia está na praia. Então, vamos embora. Beta Block, o que mais? Tem Brasil, Medina, de Pirona, Zanal. Castranal, Nacional SOS. A última é dia 6. Então, fala, gente. Vai. De Pirona, Profemide, Traval, SOS. Não sei se escuta. Então, 3 minutos. Fanitigino, Brasil, SOS. Cardobril, insulina irregular. Está fazendo? Vê se está chegando aí. Irregular, 3 vezes, às 10 horas, 24 horas, às 10 horas da noite, 11 da manhã, também 24 horas. Quantos, Letícia? 7? Então tá bom. Então vamos trazer ele para a sala. Vamos trazer ele para a sala. A anestesia dele provavelmente vai ser um bloqueio para estar na arte, né? Ou uma epidural ou uma subaracnoide, né? São praticados na arte. Bom, provavelmente. Vamos imaginar que seja uma subaracnoide. Então, com o seu caminho da sala, e aí? Primeira coisa, nós vamos ter que fazer um acesso nervoso, não é? Vamos, obviamente, infiltrar a pele dele com lidocaína para a gente poder usar um vulgarmente conhecido gel, não é? É um catéter intravenoso, né? Soro. Pode anotar. Tome 7. Soro. É um agente estranho que já pode fluir na veia, não é? Nós vamos fazer midazolam, seu Carlos Mário, não vejo nada demais, né? Fazer o midazolam porque nós vamos ter que posicioná-lo para o bloqueio. Isso aí é bom a gente sedar, às vezes ele faz até um componente analgésico junto também. Às vezes ele faz até na pré-anestesia, tá? Porque nós vamos ter que posicionar, ele dói, o posicionamento dói, né? Então nós vamos colocar ou sentado, né? As pessoas ajudando por trás, ou em direção lateral, e vamos fazer um bloqueio subaracnoide. Ali nós vamos colocar, naquele espaço, o agente anestésico principal hiperbárico. No caso, deve ser uma bupivacaína hiperbárica ou uma bupivacaína isobárica. Isso fica de acordo com a critério do colega de fisiologia, né? Nós vamos colocar um opioide junto desse anestésico local. A gente vai melhorar a qualidade do nosso bloqueio e dar uma carga analgésica também, né? Os opioides também na medula espinhal, lá no corpo dorsal. O que mais? Alguns adicionam modernamente uma clonidina, que é um alfa-2 agonista. Também vai melhorar a qualidade do nosso bloqueio. Está 13? Muito bem. Feito o bloqueio, nós vamos colocar o nosso paciente no dorsal e vamos usar mais algumas horas, né? Fazer no caso um antibiótico, vamos fazer. Vamos a antiemético. E a outra carga analgésica ele já recebe, né? Até no como é que se diz? Até no nefrematismo. É isso? Com isso aí, chegou o quê? Uns 15 medicações. Anestésia, cirurgia. Membro inferior, 15 agentes interagindo. Por isso que lá no início eu falei para vocês, a probabilidade de uma confusão com relação a uma interação medicamentosa é muito grande. Esquecendo. Bom,
Aí, as drogas de suporte, né, que pode ser que precisa. Complicação comum, a mais comum do bloqueio, praticado na RAC, hipotensão arterial. Volta e meia, a gente tem que lançar a mão no vasoconstritor perfeito. Metilefrena, né? Metiloso. Bradicardiazol, atropina, vai para isso. Agora, vocês imaginam uma cirurgia maior, de corte. A situação que eu estou colocando é a seguinte: uma pessoa que faz exercício regularmente, fez uma lesão meniscal por trauma, entendeu? E é ela. Professor, eletro não é um exame caro, é um exame bastante corriqueiro. Mas vocês descobrem isso na sala de cirurgia. O exame é uma coisa cara, muito cara. Porque vocês pedem eletro, vocês pedem bioquímica, pedem isso aqui, entendeu? Vocês têm que entender que existe um percentual de falso positivo em torno de 5%. E, obrigatoriamente, nós precisamos investigar. Cria-se uma expectativa e nós somos obrigados a investigar. Sem contar que encarece a medicina. Essa discussão é uma discussão que eu acho excelente, é uma discussão que não é nem minha mais, que eu já estou quase saindo, mas é uma discussão de vocês. Para vocês e de vocês. Essa discussão tem que ser levada à frente. Existem, quer dizer, o respaldo legal é que eu acho ainda frágil. Eu ainda acho frágil o respaldo legal. A gente não pede, por acaso, tem uma comunicação qualquer, mas vamos ficar um meio, ou, na minha opinião, atualmente ainda bastante desprotegidos. Agora, o julgo clínico não. Pede-se exame, basicamente para três coisas. Primeiro, quando nós estávamos examinando, quando ela chegou com 15 por 10 de pressão. Leonardo falou baixinho comigo, 15 por 10 de pressão. Continuamos examinando, batendo papo, fazendo o tamanho dela e tal. Lá no final, vamos novamente avaliar a pressão arterial, 15 por 10. E aí, Bruna, sinto muito. Você precisa resolver cirurgicamente, retirar esse fragmento do menisco, porém, você vai ter isso. Aí nós estamos com a obrigação. Quarto. Segundo, é o caso das restritórias. Existe uma orientação a pedir, mas nós temos certeza absoluta que ela não tem tuberculose. E terceiro, quando nós precisamos do exame, parâmetro, precisamos, sabe? Que é grande, você precisa ter base laboratorial para acompanhamento posterior e até durante o nosso tratamento cirúrgico. Esses são os motivos que nos levam a pedir exame. Pedir por pedir é um respaldo legal. Então, olha o verso dessa fichinha, do outro lado da fichinha. Bem, esse gráfico aí, esse índice é chamado índice de Albrecht. Esse índice foi feito há muitos anos atrás. Tá? Esse índice ele serve para um critério de alta da EBA, tá? Ou da UEBA, como chama, Unidade de Interação com a Indústria. Ele avalia cinco itens aí. Fala, Leonardo, os itens. Mover extremidades, capacidade de mover extremidades. Fala mais alto. Capacidade de mover extremidades, capacidade de respirar fundo, ou tossir, PA, mais ou menos distância da pressão arterial pré-anestésica, 20%. Entre 20 e 50 e abaixo vai ser 50, né? Nível de consciência e a coloração na pele. Bom, coloração na pele, o que mais? Botar mais um negocinho, adicionar mais uma coisinha aí. Atividade, respiração, circulação. Não, lá na coloração da pele. Bom, tem que ser. Isso aí é o seguinte,
Quando esse índice foi bolado, vamos dizer assim, não existia oximetria ainda. A oximetria de pulso é um negócio dos anos 80 para cá. Então não existia oximetria. Então, o parâmetro era esse: corado, padrão cianótico. Né? Depois, oximetria, dá os índices para a gente falar. Corado, saturação maior que 92%. Em ar ambiente, né? Quer dizer, 100 O2. 100 O2 em ar ambiente. Quer dizer, com uma concentração de oxigênio de quanto? 21%. Saturação de O2 maior que 90%, só que com A2. E saturação menor que 90%. Bom, aí tem a dimensão 30, 60, 90 minutos, tá? O paciente, vocês só estão autorizados a dar aula para o paciente da RA, tem que atingir 8 pontos nesse score. Esse score, ele, abaixo disso, nós consideramos que esse paciente pode ter algum problema grave em que, na enfermaria, nós não vamos ter condição de atender. Entendeu? Como manda o figurino. Tá? Abaixo de 8. A nossa faculdade foi uma das pioneiras no convencimento da medicina brasileira da importância da unidade de recuperação pós-anestésica. Tá? E hoje, todos os hospitais têm que ter, obrigado. Que era uma coisa que, né, nós conversamos da importância, mostrando e tal, hoje é obrigatório ter isso.